TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Vamos iniciar o programa e falar um pouquinho sobre violência doméstica. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Jazanias Oliveira. Ele que é advogado e professor especialista em direito criminal. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Doutor, o que é a Lei Maria da Penha? Explica pra gente. E esse nome decorre de que situação? Ok, Maria da Penha, uma cearense, né? Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu uma violência terrível no âmbito do seio doméstico, algumas tentativas de homicídio até, e lutou por essa causa da mulher, e por isso a lei foi premiada com o nome dessa guerreira, essa cearense arretada, que lutou e conseguiu dar nome à lei. É um símbolo, né? Exatamente. Cada vez que tem um fato que se torna de clamor social, acaba acontecendo isso. Temos o exemplo da Carolina Dickmann, que Sim. acabou dando nome à lei de interceptação intertelefônica, quando a pessoa invade o sistema de internet de outro, e ela foi vítima disso, teve as suas fotos íntimas expostas, e a lei recebeu o nome de Carolina Dickmann. A mesma coisa aconteceu com a Lei Maria da Penha, em homenagem a essa mulher que sofreu bastante. A Maria da Penha sofreu violência doméstica, né, doutor? Exatamente. Doutor, por que muitas mulheres, é uma questão mais social, mas por que muitas mulheres sofrem caladas diante de uma violência doméstica, por exemplo? Daniel, a situação está mudando, né? As mulheres estão procurando a justiça, os meios de comunicação, o governo tem divulgado bastante os direitos da mulher, né? A Lei Maria da Penha é uma lei um tanto quanto rígida para o homem que comete esse tipo de violência. Então eu acredito que essa questão tem avançado bastante, né? Ainda precisa de mais avanço, mas já avançou bastante. Infelizmente muitas mulheres, por serem arrimo de família, por dependerem do sustento do marido, por ter uma situação social menos favorecida, um extrato social menos favorecido, então ainda tem aquela dependência do companheiro e às vezes acaba se calando ao invés de enfrentar um embate ali com o companheiro. O senhor acha que existe possibilidade de melhoras, ou ela já é bem efetiva desde que utilizada da forma que ela tem que ser? A gente está instrumentalizado para efetivamente pôr em prática os benefícios dessa lei? Bom, a própria lei, ela ali nos seus primeiros artigos, ela fala que o Estado deve criar políticas de combate à violência doméstica. Então, realmente, nunca estaremos satisfeitos com a formatação atual da lei, porque a sociedade muda. Então sempre vai ser necessário mudanças e avanços para acompanhar, né, a mudança da sociedade. A lei é boa, ela é rígida, precisa realmente de mais mecanismos de combate, né, mais efetivo policial, mais delegacias especializadas. Então isso demanda investimento e nem sempre as políticas públicas de segurança contemplam essas áreas específicas, né? Que às vezes é mais fácil fazer inaugurações de postos policiais em locais politicamente estratégicos, né, do que fazer esse combate efetivo que muitas vezes não aparece politicamente. Então é possível melhorar, é possível ter avanço, mas precisa de mais mecanismos efetivo, policial e instrumentalizar esses policiais, né, com mais ferramentas, né, apropriadas para fazer esse combate. E até treinamento, não é, doutor? O senhor acha que os policiais, basicamente a polícia civil, por exemplo, ou até a militar, elas estão preparadas na abordagem? Porque muitas vezes aconteceu uma violência doméstica, chega na casa da pessoa, às vezes nem sabe muito bem o que está acontecendo, já vai, já pega o cara, já põe no camburão, já leva para a delegacia. Tem preparo suficiente para aplicar essa lei de uma forma correta? Bom, muito bem observado, Daniel. Boa pergunta, boa colocação. Porque realmente, às vezes eu na qualidade de advogado criminalista, às vezes nós pegamos determinados inquéritos policiais que ele não está devidamente instruído.
Aí você tem a palavra da ofendida e do outro lado a palavra do acusado. E aí a palavra do acusado não pode ter menos valor do que a palavra da ofendida. Certo. A ofendida fala que o acusado a agrediu. E ali, de repente, no momento da audiência, aquelas marcas já desapareceram, né? Às vezes tem até uma perícia, mas a perícia não indica a causa daquela lesão, né? Aí não tem uma testemunha, o policial foi no local, pegou as partes e levou para a delegacia. Não arrolou o vizinho, não arrolou uma testemunha, não ouviu um parente, não isolou o local, não apanhou provas, né? Que lá, ali no artigo 3 do Código Penal fala do inquérito policial, do Código de Processo Penal, que tem que isolar o local, pegar provas, arrolar testemunhas. E muitas vezes isso acaba não acontecendo, até pelo excesso de trabalho da polícia. Entendi. Aí simplesmente eles pegam as partes, conduzem à delegacia e fica um inquérito policial pouco instruído. E de repente o varão está sendo injustiçado realmente por uma falsa informação criminosa. Então realmente a polícia precisa de mais treinamento para que seja mais minuciosa na hora de atender uma ocorrência no local. Para os dois lados, né? Porque pode ser também que a mulher tenha razão, mas diante da ausência das provas, o agressor vai sair numa situação tranquila, justamente por falta de prova. Então, para os dois lados. Doutor, tem uma pergunta, o programa é ao vivo, tá? Okay. E tem uma pergunta que é da Patrícia de Santo André. Ela quer saber o seguinte: nos casos de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha permite ao agressor o pagamento de fiança? Boa noite, Patrícia. Obrigado pela participação e pela pergunta. Bom, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que veio para realmente minar a violência no âmbito do seio doméstico. Então, se o camarada for detido e ali no dia seguinte pagar uma fiança e for posto em liberdade, a lei perde o sentido. Então, o delegado de polícia, o juiz, na hora de decretar uma prisão, ou o delegado na hora que faz o flagrante, o que ele está motivado? Motivado em tirar a liberdade daquele agressor para que ele não cometa um mal maior, para que não evolua de uma lesão, de uma agressão para o homicídio. Então não faz sentido. Então aquela prisão em flagrante vai ser submetida à autoridade judiciária, ao juiz de direito, e ali com certeza o juiz, após um pedido de liberdade provisória, ele vai avaliar circunstancialmente se é necessária a mantença da prisão ou se ele já pode colocar em liberdade aquele cidadão acusado. Na maioria das vezes, uma vez iniciada a violência doméstica, o juiz só permitirá a liberdade do acusado se ela deferir uma medida protetiva de urgência, que seria o afastamento do mesmo do lar e a proibição de se aproximar da ofendida. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui que seria, no meu ponto de vista, seria até objeto de uma dissertação, de tão polêmica que é, e interessante também. É o seguinte: é possível aplicar a lei para lésbicas, transexuais e travestis? É uma situação, uma discussão que nós do mundo jurídico, nós operadores de direito, não tem como fugir dessa questão, porque a sociedade tem passado por essas transformações e são coisas comuns no nosso dia a dia. Recentemente eu atuei para uma mãe e um pai em que o filho e o companheiro os acionaram na justiça porque alegavam que eles se opunham a esse relacionamento de forma veemente, né? Então é uma coisa comum. Eu não vejo como aplicar a Lei Maria da Penha num casal homossexual, 2 homens, porque a lei ela é específica para o sexo frágil, para o sexo feminino, né? Por analogia, podíamos discutir essa questão, mas provavelmente uma lesão corporal, em se tratando de 2 homens, será tratado pelo Código Penal. Agora, uma questão envolvendo 2 mulheres, poderemos tratar, sim, no âmbito da Maria da Penha, porque é uma violência doméstica e a vítima é uma mulher. Então poderia ser tratado no âmbito da Lei Maria da Penha, que é mais severa do que a lesão corporal do Código Penal. Agora, em sendo 2 homens, nada impede de que se crie uma tese informando ali o juiz que a violência ocorreu no seio doméstico e pedir esse tratamento, porque o juiz vai julgar à luz da lei, da doutrina, da jurisprudência e dos usos e costumes. Então, de repente, pode até ser aceito. É uma tese, né? Exatamente, é o que você falou no início da pergunta. É uma tese a ser defendida e não
tenho conhecimento ainda do STJ ter julgado algo semelhante desse tipo. Nem em relação a duas mulheres, tem algum julgado, nem que seja em primeira instância, já existe algum julgado nesse sentido? Que eu tenha tomado conhecimento, não. Eu sei que muitos advogados tentam que a mulher responda também na Maria da Penha. Entendi. Porque se de repente o homem começa a ele ser agredido pela mulher, e vamos supor que ele resolve, não, tudo bem, se ela me agredir, eu vou ficar quieto e depois eu vou processá-la pela Lei Maria da Penha, porque ela é minha companheira e está me agredindo no âmbito do seio doméstico. Também seria possível criar essa tese. É igualdade constitucional, né? Exatamente, porque a Constituição ela reza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, né? Então, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, há uma corrente muito forte que defenda que se o homem for agredido e ele optar, embora ele seja mais forte do que a mulher, ele optar por não revidar e processar a mulher na Lei Maria da Penha, há uma corrente jurídica que já defende essa possibilidade. Olha, interessante. São teses, né? Teses Vamos aguardar o posicionamento futuro, né? dos tribunais superiores. Interessante. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, do Imexon, se eu errei o nome, me desculpa, Oliveira Santos. Ele diz o seguinte: prezado doutor Jazanias, o senhor acredita que o investimento em educação é uma forma de combater tal violência, visto que mesmo não sendo exclusivamente característica de uma classe social menos favorecida, é mais perspectiva em uma mulher, com menos acesso à educação e, consequentemente, à informação. Sendo assim, a educação é uma forma de auxiliar no combate à violência doméstica? Sem dúvida, obrigado pela pergunta. Se não me engano, deve ser o Maxon, né? Oliveira Santos. Ele é engenheiro, professor. Obrigado pela audiência e pela pergunta. O Max, é o seguinte, a sua pergunta é bastante pertinente. Eu acredito piamente na educação. Eu acredito que a educação ela é a saída para muitas questões em que o direito penal não alcança, Daniel. Porque tudo é culpa do direito penal. Aí cria-se leis, cria-se estatutos, Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor, Lei Maria da Penha. Então o direito penal vem respondendo por essas questões que muitas das vezes poderiam ser minadas lá no nascedouro, que é uma questão de educação realmente. É claro que, como você colocou, não é uma questão exclusiva dos menos favorecidos. Mas sim, a maioria dos casos aplaca aqueles que tiveram poucos estudos. Eu tive um caso recente que ficou bem claro que a mulher, ela não conseguiria fazer uma abordagem com o marido e convencê-lo dos seus intentos pessoais dentro do relacionamento. Então, ela, sempre quando ela queria algo que o marido discordava, ela não tinha uma capacidade intelectual de discutir aquela questão, então ela provocava, chantageava, irritava, até conseguir o seu intento, os seus desejos, e o marido tinha que custear aquilo. Então eu percebi claramente que aquela questão exclusiva era uma questão psíquica e emocional. Certo. Aí concluímos que não é só uma questão de educação, é uma questão de saúde também. Sim, saúde mental, uma questão né? de saúde mental. É uma questão que é uma pessoa de poucos estudos, então isso acaba às vezes redundando na violência, né? A pessoa não consegue convencer, ela quer forçar. Sim. Então eu acredito piamente na educação, nem tudo se resolve com cadeia. Por exemplo, a redução da maioridade penal. Vamos reduzir, vamos prender esses menores de 16 anos. Por que não haver um esforço para que esses menores sejam engajados em programas sociais, educacionais, primeiro emprego e etc. Então nem tudo é culpa do direito penal. Muitas das situações é realmente falta de investimento na educação. Entendi, doutor. Doutor, a gente vai a um rápido intervalo. O nome da pessoa que fez a pergunta é o Imexon? O Maxon. O Maxon. Obrigado, Maxon, pela pergunta. E a gente vai a um rápido intervalo e já volta para falar sobre o assunto. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento.
Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre violência doméstica. Violência contra a mulher é mais especificamente a Lei Maria da Penha. E o nosso convidado é o Dr. Jazanias Oliveira, ele que é advogado especialista em direito criminal. Doutor, voltando a falar sobre a Lei Maria da Penha, a gente sabe que uma questão social também é importante. Muitas vezes a mulher agredida, ela não tem condições de se manter financeiramente. Em uma circunstância como essa, como é que fica a situação? O marido sai de casa, mas aí a mulher não tem como manter o sustento da família ou o próprio sustento. Como é que fica essa situação na prática? Ok. É muito importante que a mulher vítima da violência doméstica, ela se oriente, busque orientação, ela pode ir à delegacia da mulher, conversar com a delegada, até mesmo antes de registrar um boletim de ocorrência, pegar orientação, ela pode ir ao fórum, procurar o Ministério Público, procurar um juiz de direito, que o fórum nada mais é que um departamento público, é um órgão público e o cidadão pode se dirigir até lá. Nesses casos específicos, a mulher, que o marido, por exemplo, ele é arrimo de família, ele que sustenta o lar. Eu já vi casos da mulher ter filhos e às vezes não é nem filho daquele companheiro, mas aquele companheiro sustenta ela e inclusive os filhos dela. Certo. Aí você imagina esse cidadão ir preso. A mulher não trabalha, cuida do lar, cuida das crianças. Como é que faz? A Lei Maria da Penha, ela prevê, como medida de urgência, que o juiz defira à mulher um pensionamento. Defira um pensionamento para que o marido, mesmo afastado do lar, ele pague uma pensão para a mulher que ficou em casa. Certo. Ok? A lei prevê também que, por exemplo, se o marido agrediu a mulher com lesões de natureza grave, às vezes a mulher até trabalha, mas foi agredida e as agressões foram de natureza grave, se ela é uma autônoma, ela não vai conseguir ingressar no INSS, ela vai ficar ali sem aquele trabalho. Sim. A lei prevê até um bloqueio judicial de valores e bens do agressor, para que fique ali à disposição do juízo para custear aquele tratamento. E se o agressor, afastado do lar, levou consigo bens do lar comum, indispensável à sobrevivência, utensílios, móveis, às vezes o camarada leva a geladeira, o fogão, como é que a mulher vai fazer? Então a lei também prevê a possibilidade de busca e apreensão desses objetos, que estão em posse daquele agressor afastado e que seja depositado novamente para ofendida. Sim. Para que não crie essa situação de ineficácia da lei. Porque você tira o agressor e a situação da mulher vai piorar, então a lei prevê essas medidas protetivas onde a mulher tem garantido o seu sustento e a posse de toda a composição dos bens que compõem ali o lar conjugal. Entendi. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, se for muito mirabolante, mas é hipotético e é de acordo com a nossa sociedade. Muitas vezes essas situações de agressão, o homem e a mulher, eles já vivem numa situação financeira muito ruim, eles lutam para sobreviver, têm vários filhos para cuidar, para criar. O agressor, ele foi preso em flagrante e ficou na cadeia. E, de uma certa forma, ele não tem bens para custear nada, não tem dinheiro em poupança, não tem nada, e aí a família está ali no cantinho sem os proventos. Existe algum aparato judicial ou social para amparar essa família que ficou ali? Sim, boa colocação, até em complemento à minha resposta anterior. Existe também diversos programas sociais. A lei prevê um encaminhamento, porque existem as medidas protetivas para a mulher e existem medidas contra o agressor. Dentro das medidas protetivas da mulher e da família em geral, existe o encaminhamento a programas sociais do governo federal, estadual e municipal. Como atua aqui muito nas comarcas do ABC, aqui as prefeituras, eu vou falar especificamente da Prefeitura de Santo André, certo. Lá possui o programa Vem Maria.
que é específico para esse tipo de atendimento psicológico, social, até material, né, para a mulher vítima de violência doméstica. Eu já tive casos meus específicos em que a vítima foi encaminhado para esses programas da prefeitura, onde ela vai ter um abrigo, né, para que ela fique, onde ela vai ter comida, sustento e até um tratamento psicológico. Entendi. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, da Antônia Marques de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: o que diz a lei nesses casos de violência o que diz sobre a guarda dos filhos e o patrimônio adquirido do casal? A lei Maria da Penha de alguma forma define essa situação? Não, exatamente. As coisas se confundem realmente, porque de um lado nós temos um problema criminal, que é tratado na esfera penal, que é o crime de agressão, de ameaça de morte e etc. A lesão corporal, né? É bom lembrar que a violência doméstica, ela não se consubstancia apenas na agressão, quando a mulher apanha, quando a mulher sofre ameaça. Existe casos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a mulher cabeleireira. O marido enciumado vai lá e quebra tudo dentro do salão dela. Certo. Esse é um crime de dano que pode ser levado para a Lei Maria da Penha, porque é mais grave. Porque ela sofreu uma violência. Entendi. É uma violência e violência psicológica e material, ela sofreu dano. Então esse tipo de violência psicológica e o dano provocado também pode ser levado para o âmbito da esfera da Lei Maria da Penha. Entendi. Ok? Então é muito importante esclarecer isso. Voltando à pergunta, pode repetir? Posso. O que diz a lei nesses casos de violência sobre o que diz sobre a guarda dos filhos e patrimônio? Então, é muito importante frisar que a questão de guarda das crianças vai ser resolvida na esfera do direito de família. O juiz do direito da vara criminal, ele pode assegurar temporariamente a guarda dos filhos à mulher quando ela afasta o marido do seio doméstico. Os filhos ficam. Aquele que sofreu a sanção judicial, no caso o agressor, ele não vai poder levar as crianças consigo, certo, sob pena de sofrer uma busca e apreensão, né, e as crianças retornarem ao convívio doméstico ali com a mãe, a ofendida. Então, o juiz da vara criminal, ele, como medida protetiva de urgência, ele pode garantir aquela guarda temporária. Agora, com relação a bens, a continuidade daquele relacionamento vai ter que ser dirimido na esfera da vara da família e das sucessões. Então, é muito importante que a mulher também busque os seus direitos nesse âmbito. Às vezes se ela tem interesse em divorciar-se, ela tem direitos a bens e valores, né, que foram construídos na constância do relacionamento. Mas isso, o direito penal não vai partilhar aqueles bens que a mulher tem direito. Aí também terá que ser tratado na esfera do direito de família. Entendi. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui falando sobre fiança, no caso da Lei Maria da Penha. O senhor já tinha respondido anteriormente que não cabe fiança, é isso? Isso, exatamente. Não admite fiança. Tem uma pergunta aqui do José Bispo, ele quer saber o seguinte: prezado doutor Jazanias, caso a esposa sofra a agressão e a mesma não quer denunciar o seu companheiro e os filhos fazem a denúncia, a polícia pode intervir efetuando a prisão mesmo sem a mulher denunciar por vontade própria? Então os filhos fazem a denúncia e a mulher, de uma certa forma, não quer. O que acontece? A notícia crime, a gente no direito aprende sobre esse princípio notitia criminis, né, do latim. Uma vez tomado conhecimento pela autoridade policial da ocorrência de um crime, ela tem o dever de intervir. Ela tem um dever, né? Então, uma vez que chegou ao conhecimento da autoridade policial, ela vai intervir com certeza. Mas a efetividade das medidas previstas na Lei Maria da Penha vai sim depender da manifestação de vontade da mulher. Porque a mulher, ela deve representar criminalmente contra o marido. Porque às vezes ela sofre ali uma lesão e aí fica naquela indignação, sim, até registra um boletim de ocorrência e antes que as partes sejam intimadas, né, dependendo, não houve um flagrante, né, ela resolve, né, compor com o marido, né, e ali procurar pôr panos quentes. Aí ela retira a queixa, popularmente falando, retira a queixa e deixa de representar. Aí, consequentemente, a persecução penal não vai dar seguimento. Isso tem que ser feito judicial ou pode ser feito na delegacia? Pode ser feito na delegacia. Hoje, a delegacia da mulher,
ela já pergunta para a ofendida se ela deseja representar contra o agressor e já consigna isso no boletim de ocorrência, e aí já vai ser submetido à apreciação do judiciário com a manifestação de vontade ou não da ofendida em dar sequência à persecução criminal. Entendi, interessante. Doutor, falando de uma forma social, socialmente falando, quais os fatores que geram essa violência doméstica? É uma pergunta muito interessante que vai de encontro à pergunta feita pelo Dr. Mexon, porque a questão social ela está diretamente envolvida, diretamente. A falta de educação, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso até, às vezes, a trabalho mesmo. Tem até aquele ditado que diz a mente vazia é a oficina do diabo, né? Às vezes a pessoa não tem acesso a um trabalho e aí começa a ter necessidades específicas dentro de casa e tudo isso é motivo para iniciarem as confusões. Tem até aquela história, né, que se faltar o dinheiro, o amor sai pela janela, né? Então realmente é uma questão social. É necessário haver mais investimento em saúde, mais investimento em educação, mais investimento em emprego. Então é um problema também a ser resolvido na esfera política. Os nossos governantes, não basta criar leis e cada vez mais tornar o crime hediondo, né, tornar o crime qualificado, aumentar a quantidade de cadeia, porque a pessoa condenada vai para a cadeia também e não consegue se ressociabilizar. Ele fica pior ainda. Então eu acredito piamente nas políticas públicas sociais, em que o governo tem que olhar realmente para os menos favorecidos, né? Até porque se faltar os acessos aos menos favorecidos, eles vão sair das áreas periféricas e vão incomodar aqueles que têm uma condição melhor, sim, seja através do furto, do roubo, do assalto, e consequentemente vai gerar problema ali dentro da sua casa. Acredito muito na família, acredito nos valores da família. Eu acho que assim como o dever do Estado, é dever da família, né, promover a educação, né? Os pais têm uma responsabilidade muito grande na educação dos filhos. Eu acredito nessa entidade que é a família. Se a família for sadia, certamente aqueles membros da família vão ser bons cidadãos. Entendi. Doutor, para terminar, ontem a presidente Dilma ela fez um pronunciamento em rede nacional e falou sobre o feminicídio. O que seria, doutor? Bom, feminicídio, eu respeito muito a luta das mulheres, né, esse avanço que teve, as mulheres sempre brigando por igualdade de condições, seja no mercado de trabalho, na sociedade, enfim, eu acho muito valoroso, né, esses movimentos, mas existe uma linha tênue que pode desacreditar esses movimentos, né? Então determinadas lutas, determinadas brigas que se faz, esses movimentos para conquistar espaço, deve ser vista com muita cautela, sob pena de ter esses movimentos, né, eu estou colocando essa questão não por conta do feminicídio em si, mas eu acho que esses movimentos em defesa da mulher, né, até o movimento em defesa da igualdade, seja racial, né, de sexo, gêneros, os movimentos GLBTs, etc., certo, tudo tem que ser visto com muita cautela. O feminicídio, eu aposto e acredito que foi um avanço, será um avanço. Eu já vi casos de homicídio, de homem praticar homicídio contra a mulher, motivado por questões domésticas ou até mesmo passionais, né? E o cidadão acaba respondendo por homicídio simples, que a pena é de 6 a 20 anos. Se ele é primário de bons antecedentes, ele pode pegar ali a pena mais próxima do mínimo e rapidamente ele estar solto. Então essa lei veio para tornar o crime de homicídio praticado contra a mulher por motivações do gênero, por ela ser mulher, ou até mesmo por questões passionais, questões do âmbito doméstico, um crime qualificado. O crime de homicídio, embora atentar contra a vida, é um crime altamente reprovável, mas o homicídio simples, ele não é qualificado, ele não é hediondo. O crime de homicídio simples, ele não é hediondo. O crime de homicídio qualificado, ele é hediondo. E uma vez o crime sendo hediondo, no caso o homicídio, hediondo por conta do feminicídio, que é um acréscimo de um inciso ao parágrafo 2º, a pena mínima vai dobrar de 6 para 12 anos
e a pena máxima vai sofrer um acréscimo de 50%, vai de 20 a 30 anos. Então realmente veio para que seja mais pesada a punição, né? A pena no direito penal ela tem uma característica preventiva. Então, quando a sociedade sabe que aquele crime vai ter maior reprovação, maior sanção penal, a tendência e o que se espera é que se evite a ocorrência de determinado crime. Entendi. Doutor, obrigado por participar do programa. Eu que agradeço. A gente vai encerrar por aqui. Foi um papo muito esclarecedor e um dia após o Dia Internacional da Mulher. O programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.